Nosso assunto agora é o desemprego em Alagoas. É que o estado registrou a taxa de desempregados mais alta desde 2012, quando o IBGE começou a divulgar esses dados. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto e sobre o reflexo desses dados também na economia é o economista, Jarbas Arames, que está conosco pela internet. Economista, muito boa noite para você, seja bem-vindo ao Cidade. São dados que, de certa forma, preocupam, né? Porque, assim, toda a marca histórica, né? O registro desde 2012 é uma situação que preocupa, não é? Boa noite, Jarbas. Boa noite, agradeço pelo convite. Sim, é bastante preocupante, mas precisamos entender que é uma situação atípica, devido exatamente ao processo pandêmico, ou seja, ao isolamento que a sociedade foi, de fato, colocada a ficar em casa. Então, de fato, você tem uma paralisação da atividade econômica. É claro que em Alagoas, quando esse processo acontece em meados de março, você tem uma paralisação completa. A princípio, logo após o mês, a indústria retorna às suas atividades, o comércio mais recentemente, e alguns setores ainda não conseguiram retomar sua atividade regular. O que é que nós estamos percebendo diante desse dado assustador? É que, fato é que as pessoas estão voltando a buscar emprego. As pessoas estão precisando das remunerações para poder tocarem as suas vidas. E aí, é claro, quanto mais gente buscando, quando você não tem uma contrapartida de uma abertura, de uma absorção desse mercado de trabalho, é claro que você vai aumentar esse quantitativo de pessoas na busca aí pela sua renda mensal para poder prover de necessidades dos bens e serviços da sua família. Jarbas, é importante esse dado que você traz, porque assim, a gente tem, normalmente quando são feitas essas pesquisas, né, o próprio Instituto identifica aquelas pessoas que até tinham desistido de procurar emprego, né, que são os desalentados, é isso? Não sei se é esse o termo exato, mas assim, existem essas pessoas que estavam desempregadas e passaram tanto tempo de desempregadas que elas realmente desistem, ou vão tentar fazer alguma coisa, vender alguma coisa, mas não procuram um emprego formal. E aí, como você falou, a partir do momento em que há essa crise e essa paralisação por conta da pandemia, essas pessoas de repente voltam a procurar e por isso que esse índice acaba aumentando, é isso? Exatamente. Olha lá, a taxa de informalidade, ela reduziu em comparação com o trimestre anterior. Ou seja, pessoas sem carteira assinada, sem CNPJ, seja na iniciativa privada ou aquele trabalhador doméstico, você tem hoje algo em torno de 400 mil pessoas em Alagoas nessa condição. Você tem aí o que é que tem de contrapartida? O trabalhador familiar, ele cresceu, então, em relação ao trimestre anterior, em algo aproximadamente em 10%. Então, você tem exatamente essa busca das pessoas pela renda, e aí você, consequentemente, termina aumentando esses números. Olha lá, o outro dado importante com carteira de trabalho assinada, você tem 13 mil a menos em relação ao período de abril e junho. Então, existe a necessidade também das pessoas compreenderem que esse processo acontece pelo fato de um ajuste também natural do mercado. Ou seja, quando o isolamento social acontece, as regras, o ambiente de negócios, ele se altera. Por exemplo, outros países começaram a comprar arroz, carne, produtos que eram consumidos e abasteciam o mercado interno brasileiro e passaram a ser comercializados lá fora. Então, você termina tendo um desabastecimento interno por conta de um reajuste do mercado. E o mercado, claro, ele tende a buscar aquele que melhor remunera. Então, nós com regularidade temos uma súbita elevação de preços de alguns produtos, caso clássico dessa reorientação de mercado, o que impacta diretamente também na formação de empregos.
Então, você tem, sim, um aumento de pessoas buscando por conta do isolamento e também você tem, sim, um problema estrutural de emprego. Por quê? Porque você deixa de gerar renda e deixa de gerar riqueza de maneira geral internamente na medida em que você não consegue fazer com que esse produto seja consumido internamente. Jarbas, uma outra questão que é importante a gente destacar e já pensar um pouco mais à frente em relação ao término do auxílio emergencial, que foi um dinheiro fundamental para que a economia girasse nos últimos meses. E a gente sabe que o auxílio vai acabar agora no mês de dezembro. E isso com certeza haverá um impacto negativo também na economia a partir de janeiro, não é isso? Exatamente, muito bem lembrado. Ou seja, o que foi que aconteceu com Alagoas no período quando o isolamento acontece? Nós vivemos uma aparente normalidade. O Estado, de todo modo, ele conseguiu, sim, não de maneira completa, é claro, mas manter o acesso das pessoas menos favorecidas aos bens e serviços por meio das transferências de dinheiro. Quando isso cessar, quando isso acabar, a gente visualiza um cenário que não seja nada agradável para essas famílias. Então, imagine quando você hoje tem a garantia de algo para você comer e amanhã, no mês seguinte, isso não vai acontecer. Então, isso só tende a piorar e, claro, os indicadores sociais e econômicos do Estado só tendem a se agravar.